Star Wars tem um treco muito doido que é tipo, você coloca um personagem nada a ver, dane-se, não tem importância nenhuma, numa armadura maneira, com um capacete maneiro, e as pessoas automaticamente vão hiperfixar nesse personagem e decidir que, dane-se, esse é o personagem mais maneiro que a gente já viu e a gente quer todos os conteúdos sobre ele, independentemente do nível de importância dele pra história. Eu poderia estar falando de Darth Vader, mas eu tô falando do Boba Fett. A audácia dessa introdução! Socorro! Olá e bem-vindos ao Experimento 237, o seu cantinho aleatório do fandom. Esqueci de avisar, mas esse vídeo contém spoilers para todo o material de Star Wars, inclusive da Mandalorian. Então, se você ainda não tá atualizado, talvez pular esse vídeo. Mas volta, porque ele é bom. Com a estreia da segunda temporada de The Mandalorian, vai ficar complicado a gente continuar a se referir ao Din Djarin como o Mandaloriano, porque a gente já encontrou 4 Mandalorianos desde que a temporada começou, e são muitos Mandalorianos, muito pouco tempo. Então eu pensei em ajudar vocês a se localizar um pouco sobre quem são essas pessoas, e afinal de contas, por que não começar com o nosso não serve pra nada favorito, o queridíssimo Boba Fett. Talvez um dos personagens mais amados em Star Wars, por motivos que simplesmente não encaixam na minha cabeça, Boba Fett surgiu primeiro numa animação dentro do Holiday Special, e depois ele foi introduzido no episódio 5 como um mercenário a serviço de Darth Vader. Mas quem diabos é esse tal de Boba Fett e por que você deveria se importar com ele? Boba Fett é o filho de Jango Fett, só que ele não é filho... Cara, Star Wars inclusive tem um problema meio grave com família e clone e essas coisas, né? Porque assim, o Boba Fett é filho do Jango, mas ele na verdade não é filho, ele é clone, ele só foi criado como se fosse filho. A Rey, na verdade, não é neta do Palpatine, né? Ela é filha de um clone dele que deu errado, então ela não é neta, mas ela é... Enfim, vocês me entendem. Mas ele é ele é filho, com muitas aspas. Pra explicar um pouco sobre quem é Boba Fett, a gente precisa voltar lá na trilogia Voldemort, como a gente diz lá no Podcrastinadores, ou na trilogia prequel, né? Episódios 1 a 3. Porque é ali que a gente é introduzido ao Boba Fett ainda criança. No episódio 2, a gente tem toda a treta envolvendo a criação do exército dos clones e, enfim, quem é que mandou fazer os clones e tarará, e a gente conhece o Jango Fett, que é um mercenário, né, um bounty hunter que foi contratado para servir como template, para servir como molde, para servir como fonte de material genético e tudo mais para o exército dos clones. E o Jango Fett, além dos créditos, né, que foram oferecidos para ele servir de template, ele pediu também uma cópia, um clone dele inalterado. Isso porque os clones que iam servir no Exército da República eram criados com algumas alterações genéticas que permitiam que eles envelhecessem mais rápido. Afinal de contas, ninguém quer esperar 20, 30 anos para ter um exército pronto, não é mesmo? Então, o Jango Fett negociou isso. Além do salário dele, por assim dizer, ele queria também uma cópia dele inalterada que ele pegou e criou como filho. Esse é Boba Fett. E também no episódio 2, a gente vê a morte de Jango Fett. A gente tem aquela cena toda em Geonosis, né, na arena, com o Obi-Wan, o Anakin, a Padme, e chegam os Jedi todos pra fazer lá o resgate deles e tal. E aí, no meio da confusão, o Mace Windu decapita? Beheads, arranca a cabeça fora do Jango Fett. E o Boba Fett, a partir daquele momento, nutre um ódio tremendo pelos Jedi e jura que vai se vingar. Ele então cresce em meio a um monte de criminosos e bounty hunters, e é importante lembrar que o Boba Fett, a essa altura, tinha uns 10, 12 anos mais ou menos, e ele já tinha sido bastante treinado pelo Jango, então ele já sabia várias das coisas sobre bounty hunting, ele já sabia como atirar, ele já sabia várias coisas, né? Assim, ele não era uma criança de 10 anos normal. E aí o Boba Fett então cresce nesse meio dos criminosos e tal, ele eventualmente se junta à equipe da Aura Singh, e pra quem não lembra, a Aura Singh é uma bounty hunter que aparece lá no episódio 1, ela tem várias participações ao longo de The Clone Wars, e ela foi morta pelo Tobias Beckett de Solo, e sim, eu sempre vou aproveitar qualquer oportunidade pra mostrar como Solo é importante, porque Solo é um ótimo filme, e se você discorda, sinto muito, mas é um filme muito divertido e você deveria assistir ele com, tipo, a mente mais aberta, porque é 100% Star Wars, mas esse vídeo não é sobre Solo. Eu também esqueci de dizer que eu tenho um vídeo defendendo Solo
Ele tá aqui no canal. Ele é um dos primeiros vídeos que eu fiz naquela tirada de um mês de Star Wars, antes de eu, tipo, tá mais acostumada com câmera e tal, então ele é meio mais ou menos. Mas assista a minha defesa de Solo, porque assim, Solo é um filme super legal e você tá se privando de curtir ele pura e simplesmente porque você tem implicância com o personagem principal. Ele se junta à equipe da Aurra Sing e ele tenta convencer ela de tentar matar o Mace Windu, acaba que eles falham e eles vão presos. E aí depois que o Boba Fett sai da cadeia, ele começa a trabalhar, tipo, Solo. Ele começa a trabalhar como mercenário e ele chega a trabalhar com o Dengar, o Bossk e outros mercenários que a gente conhece ao longo de várias histórias de Star Wars. E aí nesse meio tempo o Boba Fett trabalha para vários dos sindicatos do crime, inclusive ele trabalha também pro Darth Vader e pro Império. E é ele que descobre a identidade do Luke, porque o Vader contrata ele pra descobrir quem foi esse tal desse piloto de X-Wing que, tipo, meio que cagalhofou todos os planos dele lá na época do episódio 4. E aí o Boba Fett rastreia o Luke, descobre quem ele era e tal, não sei o que, e é ele que conta para o Darth Vader que o filho dele tá vivo. E inclusive é nesse rolê de localizar o Luke e tal que o Boba Fett acaba rastreando a Millennium Falcon até Bespin, e é com a autorização do Darth Vader que ele coloca o Han Solo em carbonita pra levar pro Jabba the Hutt, porque afinal de contas, enfim, você não vai disputar um bounty com o Vader, né? Você vai, tipo, torcer pra ele te deixar levar a sua recompensa. Por sinal, você sabia que Jabba the Hutt não é o nome completo do Jabba? Eu achava que talvez fosse, mas não! O nome completo do Jabba é esse negócio que eu vou botar aqui na tela, porque eu não consigo pronunciar, mas eu imagino que seja algo na linha de Jabba the Zillijic Tiuri, something. Mas é muito mais fácil a gente falar de Jabba the Hutt, né? Aí mais ou menos um ano depois a gente tem toda a tentativa de resgate do Han Solo lá em Tatooine, né? Enfim, a Leia infiltra o palácio do Jabba com aquela roupa de Bounty Hunter e tal, leva o Chewbacca dizendo, eu vim trazer, não sei o quê, pra tentar soltar o Han, ela também vai capturada. Tem todo o rolê do Luke indo lá, a parada dele matar o Rancor, o pobre do guarda fica triste e tal, não sei o que, a Leia mata o Jabba, tem toda a briga e o Boba Fett estava lá, né, porque ele tinha acabado de levar o Bounty pro Jabba e tal. E aí, Boba Fett é jogado no Poço do Sarlacc e a gente acha que ele morreu. Só que no universo Legends ele tinha sobrevivido ao Poço do Sarlacc, então sempre tinha ficado essa dúvida se ele ia sobreviver ou não e tal, até que no universo expandido canônico apareceu um tal de um sujeito chamado Cobb Vanth, e se você tá assistindo The Mandalorian, você sabe de quem eu tô falando, que vai lá e compra uma armadura mandaloriana verde, toda esburacada de ácido e tal. E eu fiquei tipo, o Boba Fett sobreviveu! Será que ele sobreviveu? Ou será que, tipo, o Sarlacc só cuspiu a armadura e tal, não sei o quê? E a gente fica nessa dúvida até que vem o primeiro episódio da segunda temporada de The Mandalorian e a gente vê o Cobb Vanth usando mesmo a armadura do Boba Fett, então meio que confirma que era mesmo real oficial a armadura do Boba Fett, porque ninguém chegou pro cara e vendeu a armadura dizendo, eu tenho aqui a armadura do Boba Fett. Não é Disney, não estão vendendo o negócio certo pra você. Mas a gente tinha ficado achando que pudesse ser e tal, e aí o Cobb Vanth aparece com a armadura do Boba Fett e eu fiquei tipo, meu Deus, era a armadura do Boba Fett. Mas a gente continuava meio sem saber se ele tinha sobrevivido ou não e tal. Até que, no finalzinho desse episódio, o Mandaloriano tá voltando lá pra Mos Eisley e aparece o Temuera Morrison. E o Temuera Morrison é o ator que interpretou o Jango Fett. E por que eu precisei contar que o Boba Fett é um clone inalterado do Jango Fett? Eu precisei dar esse rolê todo lá nas prequels e dizer que o Boba Fett era um clone do Jango e tal, pra chegar justamente nesse ponto. O Temuera Morrison tem 60 anos. O Temuera Morrison é o ator que interpretou o Jango Fett, que serviu de template pros clones e que pediu, em troca do serviço dele, além do dinheiro, um clone inalterado dele, lembra? Temuera Morrison tem 60 anos. E aí, tudo bem, tem aí um espaço de leniência, mas assim, o Boba Fett nasceu em 32 BBY, ou seja, 32 antes da Batalha de Yavin, ou seja, 32 anos antes do episódio 4. E The Mandalorian se passa em torno de 9 anos depois da Batalha de Yavin. Então, o Boba Fett teria aí em torno de 40 anos, 41, eu não sou boa de matemática,
Então, é possível que o Temuera Morrison esteja interpretando o Boba Fett? Claro que sim. Primeiro, ele não parece ter 60 anos. Segundo, tipo, olha o Obi-Wan. Então, tudo bem, o Obi-Wan é, sei lá, 10 anos mais velho do que o Boba Fett, mas ele parecia ter uns 80 quando ele apareceu no episódio 4. Então, às vezes, pode ser que o sol de Tatooine meio que deu uma detonada mesmo na galera, e é por isso que, né, eles estão com aquela cara. Mas fato é que, ao que tudo indica, a aparição do Temuera Morrison confirma que era o Boba Fett mesmo e que o Boba Fett sobreviveu ao Poço do Sarlacc, provavelmente do mesmo jeito que ele sobreviveu no universo Legends, ou seja, explodindo alguma coisa e fugindo de dentro do Sarlacc, mais ou menos como o Din Djarin fez no Krait's Dragon. Agora, por que as pessoas são tão obcecadas com o Boba Fett? Eu acho que tem muito a ver com o fato de que ele parece um personagem muito imponente e o fato de que a gente não chegou a explorar muito ele, né? Ele é um personagem que apareceu, ele tinha uma armadura maneira e ele simplesmente morreu e a gente ficou, ué, e agora? E acaba que as coisas meio que se retroalimentam, porque assim, ele depois aparece, como eu disse, criança ao longo de The Clone Wars e aí a gente explora um pouco mais do universo dele e aí isso alimenta um pouco mais a paixão por esse personagem. E assim, o conceito dos Mandalorianos é muito legal. E ele foi o primeiro Mandaloriano a que a gente foi introduzido. Então, quando a gente ouve falar que os Mandalorianos são essa raça super guerreira, não sei o quê, a gente fica meio ligado assim de, então o Boba Fett é muito incrível. Embora, né, assim, canonicamente ele não pareça ser tão incrível assim, mas nos quadrinhos ele tem vários momentos bem bacanas e tal, então se você gosta do Boba Fett eu recomendaria que você procurasse os quadrinhos sobre ele. Agora, uma coisa que sempre aparece nas discussões em torno do Boba Fett é se ele, afinal de contas, é mandaloriano ou não. E isso é um negócio que eu acho super legal e que eu acho importante no contexto do que vem sendo apresentado em The Mandalorian. Porque, assim, essa segunda temporada tá muito focada em mostrar pro Din Djarin o que significa ser um mandaloriano. No primeiro episódio, ele conhece o Cobb Vanth, um cara que tá usando a armadura mandaloriana, e ele fica muito puto, ele diz, você não é mandaloriano, eu quero essa armadura de volta, não sei o que, nananã, e isso é toda uma treta. Depois, no terceiro episódio, ele conhece a Bo-Katan, e ele tem a audácia de dizer pra ela que ela não é mandaloriana de verdade, porque ela tira o capacete. E aí ela meio que faz referência ao fato de que ele, na verdade, é um Child of the Watch e que isso parece ser uma seita extremista dentro dos Mandalorianos. E a gente sabe que toda a cultura mandaloriana tá super espalhada pela galáxia, porque Mandalore foi tomada pelo Império, a Bo-Katan perdeu o Darksaber, a gente vai falar disso no vídeo dela, porque vai ter vídeo da Bo-Katan. Então, assim, eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre se o Boba Fett é mandaloriano ou não, porque ninguém sabe. Tecnicamente, o Jango Fett afirma ter nascido em Concord Dawn. Esse nome é muito feio. Tecnicamente, o Jango Fett diz ter nascido em Concord Dawn, que é um planeta, ou enfim, um sistema dentro do setor de Mandalore, então ele seria mandaloriano por origem. Mas a gente tem um episódio em The Clone Wars, quando o Obi-Wan vai até Mandalore questionar sobre o envolvimento do Boba Fett em vários eventos e tal. O governo de Mandalore diz, esse cara aí, ele usa uma armadura parecida com a nossa, mas ele não é um dos nossos não tem nada a ver com isso. E realmente, a armadura do Jango Fett era uma armadura de Durasteel, não de Beskar. E naquela época, todos os Mandalorianos tinham armadura de Beskar. Então é possível que o Jango Fett tenha só roubado o modelo, assim, da armadura, mas ele não seja um Mandaloriano de verdade. Também é possível que o governo de Mandalore simplesmente não queira estar associado a um cara que é um notório criminoso. Principalmente porque nesse período que a gente tá falando, o governo de Mandalore era um governo que estava se afastando da cultura violenta, guerreira e conquistadora de Mandalore. Era um governo que estava buscando uma presença mais pacífica na galáxia. Então, assim, faz total sentido eles se recusarem a se vincular a esse cara. Não sei. E aí tem toda a questão de se o Boba Fett, sendo um clone do Jango, seria ou não um Mandaloriano. Eu fui dar uma pesquisada e parece que o George Lucas já teria dito ao Dave Filoni que os dois Fetts não são mandalorianos, e o Pablo Hidalgo também fala sobre isso e tal. Mas ao mesmo tempo, em vários dos dicionários visuais e em várias das coisas companion de Star Wars, né, assim, dicionário visual, dicionário de nave, dicionário de capacete, dicionário de não sei o quê, porque Star Wars tem muito conteúdo, eles sempre são referidos como mandalorianos. E no material promocional de The Mandalorian, tanto o Boba Fett quanto o Jango Fett apareceram no material como
mandalorianos. Então fica muito difícil de dizer se eles são ou não mandalorianos se a própria Lucasfilm não sabe. Porque eles cada vez querem uma coisa diferente. A sensação que eu tenho é de que essa questão vai ser enfrentada ao longo das temporadas de The Mandalorian e pode ser que a gente finalmente tenha uma batida de martelo de tipo, não, eles não são mandalorianos, ou sim, eles são mandalorianos. Não sei. E aí eu queria saber de vocês, se vocês são fãs do Boba Fett, por que vocês amam tanto esse personagem? Porque eu, sinceramente, assim, eu acho ele maneiro, mas não é necessariamente um cara que vai me inspirar uma devoção. E eu acho curioso, por exemplo, meu marido é absolutamente apaixonado pelo Boba Fett e um dia ele quer tatuar o Boba Fett na perna dele e cara, irado, assim, cada um com a sua. Mas eu não entendo muito, ele não é um personagem com essa expressão toda pra você ficar tão obcecado. Então eu queria saber, se você é fã do Boba Fett, por que você ama tanto o Boba Fett? Mas se você é dos meus que não entende a vibe do Boba Fett, mas você ama personagens tipo o Vader, que tem muito pouco tempo de tela, e assim, só foi ficar realmente maneiro lá pro 6º episódio, por que a gente é assim, né, brother? Tipo, qual a lógica? E outra coisa, se você é da Lucasfilm, por que vocês ficam criando esses personagens maneiros, tipo o Boba Fett, o próprio Vader e a Phasma, e aí depois vocês matam eles e a gente não tem mais conteúdo deles? Tipo, para com isso. Se você criou um personagem maneiro, faz ele durar. Olha o que vocês fizeram com o Maul, isso dá super certo. Traz eles de volta. Mas era isso que eu tinha pra falar com vocês hoje. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, indicar o canal pra alguém e até a próxima, que a força esteja com vocês sempre.